breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber. Cidade de Londrina, Paraná. De lá eles pegaram o mapa de Minas, né? Sentiu a visão de Deus de procurar uma cidade, e foi quando no mapa eles sentiram e vir para Teoflotone. Isso foi em 1946 para 47, e em 47 eles já organizou a igreja na rua Francisco Sá, próximo ali à Praça Duque Caxias, né? Depois foi quando eles compraram o templo, compraram um terreno aí no Engenheiro Argolo. Mas em 61 teve uma dificuldade, que houve uma separação, e compramos um terreno, que é esse aqui da rua Pris Serafim, 280, e aí prosseguiu o trabalho. Eles vieram em 47, iniciando o trabalho, e em 1950 o Henrique Jeff voltou para São Paulo, começou a igreja em São Paulo, e ficando o pastor presidente Alberto Prouto e a dona Aive, né? Depois vieram o Bernardo Sinel Crovo, e sempre nessa continuação dos ingleses na direção, abriu trabalho em Teoflotone, nas zonas rurais, muitas congregações, como no Francisco Sá, essas zonas rurais de Volta Bala, né? E depois enviaram obreiros para Nanuque, que é o pastor João, foi enviado para lá em 55. 57 também foi enviado um obreiro evangelista para Ataleia, que é o Juscelino Barbosa, e enviaram obreiro também para Ladainha, Frei Gaspar, Malacacheta. Eles tiveram trabalho, congregações e igreja em toda essa cidade vizinha, com Carlos Chagas, e estendendo até o sul da Bahia, norte do Espírito Santo, uma cidade de Três Corações, e algumas outras cidades do norte do Espírito Santo, como Murici, e no sul da Bahia também, como Ponta de Areia, né? E foi um trabalho que cresceu em toda a região, mas depois, por algumas modificações, e até podemos dizer algumas divisões entre os ingleses, eles voltaram a visão para ficar mais uma igreja local, sendo dando autonomia às igrejas que foram criadas nessas cidades, né? E terminando, ficou a igreja cuidando mais da igreja local, né? Que é aqui em Teoflotone. Mas todo esse tempo foi muitas bênçãos, muita gente convertida na cidade, e a minha convenção de Desolira foi em 59, no princípio de 59, né? Eu estava bem novo, casados. Então foi quando fomos para a igreja, e a minha participação total na igreja foi de 59 para cá. Logo quando eu cheguei na igreja, em poucos meses, no final, convertemos no princípio do ano, e no final do ano já participando do batismo, fomos batizados nas águas. Em 1960 fui chamado pela igreja para fazer parte da diretoria da igreja, e
Em 63, fui ordenado para evangelista da igreja, né? E fiquei assim, trabalhando ao lado dos ingleses, oficialmente como evangelista de 63, agosto de 63, tem a credencial aí dessa data, né? E 65, o pastor Alberto foi chamado para a eternidade, chamado pelo Senhor. E então, quando assumiu o pastor Eduíno, missionário Eduíno Square, assumiu a direção de pastor-presidente, e eu assumi, fiquei sendo vice-presidente até o ano de 71, princípio de 71. Eu passei a ser pastor titular, né, em 71, quando Eduíno Square mudou para Belo Horizonte também, depois Curitiba, e assim continua até hoje, né, na direção de 71 até agora, como pastor titular da igreja. Eu estava lembrando que o primeiro pastor ficou 4 anos, que é o Henrique Jeff, né? Em 1950 ele foi para São Paulo, deixando o pastor Alberto, pastor titular, presidente. Em 65 ele faleceu, ficou o pastor Eduíno Square até 71. De 71 até agora, estou aí como pastor titular, aguardando a oportunidade que Deus envia um outro para estar aí dando continuação à obra, com garra, segundo a vontade do Senhor, né? E mais, acho que não tem muita coisa mais. É o que eu fico assim meditando, no princípio, pelo que os ingleses logo davam aquele testemunho, como foi o sofrimento deles aqui em Teoflotone. Os cultos eram no ar livre, né? Tinha os cultos no ar livre ali perto do mercado, e eles tinham que carregar aquele óleo pesado, né? Taviano, ele vai, né? Ele vai vir agora, eu creio que ele vai até testificar. Tinha que trazer aquele óleo para colocar ali para a Dona Ive tocar, e ali a gente tinha os cultos de ar livre. E ali era tanta pedrada que eles tomavam, ouro, e foi com muito sofrimento o trabalho aqui em Teoflotone. E nós alcançamos assim um pouco das lutas dos ingleses, né? E como o pastor tem falado, como o pastor tem falado agora, eu fui meditando no dia 4 de maio, lembro bem da nossa convenção, né? Foi uma bênção, né? A gente tivemos um convite passando ali, nós íamos para o cinema, e depois alguém nos convidou para assistir aquele culto. Eu era uma pessoa muito difícil, né? Não queria saber do Evangelho, mas naquela noite foi uma noite de bênção, uma noite onde eu encontrei com Cristo, eu e o pastor Edson. E graças a Deus temos lutado muito, atravessado muitas barreiras, mas podemos dizer, como Josué, até aqui o Senhor tem nos abençoado. As dificuldades, as divergências, como o pastor tem falado, e Deus nos preparou para guerrear mesmo. Lutamos, vencemos muitas batalhas, e aqui nós estamos já nesta idade, mas com desejo, com vontade de continuar trabalhando para o Senhor. De bênção, né? Que às vezes a gente, primeiro, quando a gente tem aquele coração voltado para a obra, às vezes a gente fala de dificuldade. Eu no meu testemunho, eu não gosto muito de falar de dificuldade, não. Porque quando a gente é motivado pelo amor
né? Não existe barreiras, né? A pessoa motivada pelo amor para fazer a obra de Deus, então ele só tem alegria, a gratidão a Deus. E uma das coisas muito importantes na vida do cristão, para aqueles que estão dedicados à obra do Senhor, é justamente a convenção de almas, de pessoas libertas, né? Pessoas que às vezes tinham uma vida tão perdida e depois converter para estar agradecendo a Deus. Então isso é um momento de alegria quando a pessoa está, como eu já tenho dito, motivada pelo amor de Deus para evangelizar. É uma das coisas que mais alegra o coração do cristão, quando ele tem essa oportunidade de estar levando a mensagem para a salvação das almas, né? Então a gente vê o crescimento, né? Tem alegria, muitos momentos que a gente vê o crescimento aí da igreja, realizando batismo em vários lugares, né? Então sempre nós temos que falar mais de alegria, mais de vitória, de que de lutas, né? Agora, né, voltando àqueles lugares tão difíceis, que a gente ia a pé, não tinha naquele tempo, a gente não tinha uma condução, mas às vezes chegava em casa, e quando eu chegava em casa, o pastor Edson falava: Zumira, nós temos que ir para o São João, né? E as crianças, sempre tinha alguém que tomava conta das crianças para nós, e a gente subia o Morro da Bandeira, ali, o sol quente, assim, quase 3 horas da tarde, onde o sol era abrasador mesmo, morro. Quantos quilômetros de morro? Morro da Bandeira? O pedacinho que andava era mais de 8 quilômetros, só de quilômetros. Estrada ruim, lugar muito difícil. Mas quando chegava ali, mas era uma bênção. As pessoas, assim, 8 horas da noite começavam a chegar, as pessoas de longe, né? Aquelas irmãs trazendo aquelas crianças no braço, caminhando com tanta dificuldade, mas quando chegava ali, a gente via a bênção do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, e terminava o culto 3, 4 horas da manhã, aquele culto maravilhoso. Depois do culto vinha aquele banquete, né? Maravilhoso, o banquete material, o banquete espiritual, passávamos até 3 horas. Depois, aquele banquete que a gente não via nem o tempo passar, tantas coisas boas, tantas conversões, batismo com o Espírito Santo, e isso que fazia a gente alegrar muito e dar vontade dava aquele desejo de prosseguir. E como no São João era uma bênção, em outros lugares, em São Miguel, né, Ataleia, lá em Lagoa Dourada, tivemos a oportunidade de fundar uma congregação, onde o irmão Tacílio era, né, o dirigente, e eram lugares difíceis, mas era uma alegria muito grande para nós, a vontade de prosseguir na obra do Senhor. E até aqui, como diz, Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Estamos aí vencendo cada dia, a cada momento. Guerras. Na questão das guerras, tivemos muita dificuldade na separação da igreja em 1961 para 62, né? Quando os ingleses tiveram dificuldade e tiveram algumas divisões, então isso traz muita dificuldade, especialmente às vezes, até nesse tempo eu era mais novo na fé, às vezes não entendia muita coisa, né? Mas o certo é que passamos muitas dificuldades, né? Sofrimento assim, na questão de contenda, porque a luta, que seja a guerra da contenda,
na vida cristã é uma das piores, né? Às vezes pessoa que a gente confia, tem aquela confiança, dirige aquela pessoa para receber às vezes uma palavra de ajuda, uma palavra que venha dar uma força para a gente, e às vezes até recebe, como disse, o desprezo, você recebe, como disse, uma ferroada na hora, e aquilo traz muito sofrimento na vida da gente, na vida cristã, sem dúvida. Nós tivemos essa luta que nós sofremos tanto em 61 como em 71 também tivemos essa dificuldade de divisão de igreja. E mais a dificuldade da igreja, os padres mesmo perseguiam muito, né? De princípio, era uma oposição oculta, mas havia muita perseguição. Mas hoje em dia a coisa melhorou, porque não tem mais, está tudo agora a coisa mais pacífica, de uma maneira que não tem mais esses obstáculos. Me lembro uma vez nós fomos fazer um evangelismo lá na cidade de São Pedro Pescador, né? E fomos barrados mesmo por um padre lá, né? E não aceitou mesmo a gente fazer lá um culto. A gente foi para fazer um culto, e ele disse, tomou a literatura tudo da irmã lá, né? E se vocês começar o culto aí, eu vou pôr para quebrar agora, né? Então eu falei, não há necessidade de briga, não, nós vamos desistir, já desisti do culto, né? E quando tinha um sargento que estava no comando lá nos dias, uma pessoa muito educada lá, que nos chamou também e nos aconselhou ali para desistir, né? E para depois a gente voltar lá e fazer um culto com mais oportunidade. O padre achou naquele dia que era dia de São Pedro, tinha as festividades lá, né? Então ele não deixou mesmo a gente realizar. Então havia essas oposições que hoje talvez a gente não sofre mais essas consequências. Mas a oposição vem do diabo, é uma coisa que vem. Então ele sempre tem a sua armada, a sua astúcia para impedir. Mas é o que eu já tenho dito no princípio. Quando a pessoa está motivada pelo amor de Deus, então não há barreiras. Ele tem essa graça de Deus para anunciar e proclamar a mensagem do Senhor. Eu sou grato ao meu Deus, apesar que não tive assim, a oportunidade de fazer muita coisa, mas de um lado eu tenho a minha consciência tranquila, né? Porque se não tive assim, mesmo pelas condições financeiras de fazer muita coisa, mas aquilo que estava no nosso alcance, nós conseguimos conquistar a continuação da obra do Senhor, e a igreja está aí de pé, né? Damos graças ao Senhor por isso, completando esses 60 anos, que acho que a realidade é 60 anos anunciando Jesus. Eu me lembro quando nós fundamos a congregação de São Jacinto, aquela luta em meio àquelas tribulações, dificuldades, e então antes de manhã nós orando, ele falando, ó Senhor, se é a tua vontade que essa igreja lá em São Jacinto, se é a tua vontade que nós vamos abrir esse salão, Senhor, hoje mesmo salva almas para teu nome. E naquela noite, aquele primeiro culto
Deus abençoou poderosamente. Aonde um casal, hoje o irmão já está dormindo no Senhor, a irmã Ida ainda aceitou Jesus como Salvador, e foi um casal de obreiros mesmo ali, que nos ajudou muito na igreja ali em São Jacinto. Em Ataleia também, quando passamos por dificuldades ali, Edson fez um pacto com Deus também, pedindo ao Senhor a prova. Senhor, se é da tua vontade, que essa igreja aqui em Ataleia continue, então salva pelo menos uma alma hoje. Foi quando o irmão Luiz, né, aceitou Jesus, né, e foi aquela alegria, nós continuamos ali visitando, e hoje nós vemos a igreja de Ataleia sendo uma bênção. Tudo isso alegra o coração da gente e nos dá força de continuar trabalhando, porque Deus sempre Ele tem provado com as almas, convertendo as almas para o seu reino. Então, para mim, é a maior confirmação quando a gente abre um trabalho que Deus confirma, salvando almas. Igreja Lucinete, Pastor João Ferreira de Nandu, Juscelino, que está em Belo Horizonte, né? Isso é só falando dos brasileiros, né? E outros mais, Cristiano, que está em Cuiabá, espero que ele vai estar presente conosco aqui, né? Pastor Hernando, que começou de princípio, bem da minha época também, foi quando começamos uma congregação no Córrego do Norte, município de Ouro Verde, né? Então veio o pastor Hernando, Elzinho, Antônio Ribeiro, irmão dele, e aí as pessoas que ainda vivem, que marcam a história da igreja. Pastor Simval está em Betim, Otaviano, que está em Belo Horizonte. Espero que vão ter muitos deles aqui nos dias das festividades. E nós lembramos daquele casal seu, aquele alemão lá da Lajinha, né, que ajudou muito também na igreja. O que ele chama? Um alemão lá da Lajinha, como é que ele chama, Edson? É Jerusina Jequim, né? É, irmã Jerusina Jequim e esposo, né, que foi um dos, né, batalhador mesmo na obra pentecostal, que ajudou muito. A irmã Lucinete vai contar muita coisa sobre eles também. Tem o irmão Júlio também, que a gente lembra, o irmão Eliodônio, um também dos pioneiros da igreja, né, que ajudou muito. Esse também, eu creio, o irmão Eliodônio, ele está morando em Belo Horizonte. E também nós lembramos, estou lembrando aqui agora, o irmão Duval, a irmã Laide, né? Esses foram os primeiros, né? Uhum. Tem muita coisa, né? Tá bom. As pessoas que ajudou na igreja pentecostal, né, no princípio, né, que a gente, quando nós convertemos, encontramos eles já de bastante tempo também trabalhando para o Senhor, grandes pioneiros como a irmã Nenê, a mãe da irmã Lucinete, avançada de idade, mas também ajudou na construção da igreja pentecostal. Ela apanhava, batia, socava pedra, né, batia com martelo, quebrava pedra para ajudar na construção. O irmão Levino, a esposa, né, Jerusina Jequim, o irmão Júlio, o irmão Duval, também o irmão José de Souza, foi uma bênção. E outros que a gente não está lembrando agora, no momento, né? Em 1947, dia 24 de agosto, saímos de Maceió para Minas, Teoflotone. Chegando aqui, não tínhamos aonde congregar, porque não tinha congregação para nós, eu e a minha mãe. Então ficamos sem congregar 3 meses. Depois dos 3 meses, encontramos com os missionários vindo da Inglaterra para Teoflotone. E aí nós encontramos. E começamos o trabalho. Muita dificuldade,
muito desprezo da parte do mundo, sem que receber o Evangelho, sem que receber as pregações. O primeiro culto foi na feira, encontramos os missionários pregando. E aí por diante. Então começamos a congregar na rua Francisco Sá, número 67. E ali começamos o trabalho com muita vontade de ganhar almas para Cristo. Eu e minha mãe começamos a trabalhar para ajudar a missão de Peniel, Inglaterra. Então, depois de tudo o que aconteceu, nós começamos a jejuar, a orar em favor das almas perdidas desta cidade. E aqui começamos também a trabalhar a ponto de até quebrar pedras para a construção do primeiro templo. Isso foi em 1948. Começamos a trabalhar porque não tinham condições de pagar um servente. Depois de tudo isso, o templo construído, começamos também a evangelizar a cidade por completo, toda Teoflotone, com muita dificuldade, com muito desprezo a respeito do Evangelho. Mas eu e a minha mãe trabalhamos muito a ponto também de adquirir almas para Cristo e aumentar o trabalho do Senhor. Minha mãe vendia Bíblias na feira, distribuía folhetos nas casas, saímos evangelizando em todas as casas, nas fazendas, sendo desprezado pelos fazendeiros, e foi muito terrível. Na continuidade do trabalho, começamos a ir para o interior, para a cidade circunvizinha, para as fazendas, pregando o Evangelho, trazendo almas para Cristo. Depois de muito tempo, conseguimos construir o templo. Depois do templo construído, foi muitas bênçãos, muitas almas para Cristo e sempre constantemente jejuando e orando, pois não tínhamos mais ninguém. Fui separada para o diaconato com 6 diáconos e uma diaconisa, trabalhando, ajudando, procurando almas e, enfim, fazendo tudo que era, às vezes, o impossível para ganhar almas para Cristo. E o trabalho cresceu. Muitas almas se renderam ao Cristo. Muitas pessoas que, às vezes, estavam desviadas, vinham de outras partes, acolhemos e trabalhamos junto. Muitas bênçãos Deus nos concedeu. O trabalho foi muito pesado, foi muito árduo, mas enfrentamos tudo isso pela misericórdia do Senhor, com muito jejum, lágrimas, oração e dedicando mais e mais a nossa vida. Foi para muito tempo que ficamos sem algumas visitas de fora, porque não tinha condições de ninguém querer nos ajudar. A única pessoa que sempre nos ajudou foi o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E começamos e continuamos a trabalhar. No decorrer do tempo, batismo nas águas, pessoas se rendendo a Cristo no interior, em outras cidades. Começamos a ouvir a respeito das conversões nas fazendas e nas cidades circunvizinhas. Este trabalho começou em 47. Continuamos a obra de Deus. Depois também um missionário que veio do Paraguai, enviado pela Sociedade Bíblica de Peniel, ele nos ajudou primeiro e esse depois foi embora. E ficamos na luta, trabalhando com toda a força da nossa vida para o trabalho crescer. Depois de tudo isso, Deus nos ajudou e continuamos também a ganhar as pessoas de dentro da cidade, porque ao redor da cidade ganhamos muitas almas, mas dentro da cidade mesmo foi um pouco difícil. Fomos desprezados, fomos muito criticados, fomos na cidade de Tambacuri, fomos apedrejados
mas Deus, no decorrer do tempo, já enviou pessoas para lá. Meu irmão, que nos buscou da cidade de Maceió, ele era sargento nessa cidade, o sargento José Herculano. Muita gente conheceu ele. Mas ele foi saído de lá, expulso por causa do Evangelho. Depois de muito tempo, é que voltamos lá para pregar no ar livre. Mas eles não aceitaram. Os padres apedrejaram, mandaram estudantes para nos expulsar da cidade. Mas a semente ficou plantada para o futuro, graças a Deus por isso. Depois de alguns anos, eu vim para Teófilo, não para ficar mais, mas pela misericórdia do Senhor. Hoje nós estamos aqui. Mas o decorrer de todo esse período foi muito sofrimento, foi muita tristeza que passamos, expulso de muitos lugares por causa da palavra de Deus. E o trabalho começou, foi árduo mesmo, por causa que esta cidade, na dureza dos corações de Teófilo Otoni, foi terrível para trabalhar, foi muito terrível. Mas graças a Deus, que até agora, Deus tem nos dado graça para suportar todas as coisas, e o trabalho está ocorrendo. Depois de muito tempo, o trabalho... Pronto. De 47 até 64, aconteceu muitas coisas. A obra de Deus em Teófilo Otoni crescendo. Até 64, todo o trabalho da história, toda a história do evangelismo de Teófilo Otoni foram passados pelas minhas mãos e da minha mãe. Os primeiros missionários que chegaram junto comigo, eles desenvolveram um trabalho muito bonito. Trabalho árduo, como já falei, e também de muita dificuldade. Encontrei o primeiro dia que eu encontrei com eles, na feira, pregando, um só falava, porque eles não sabiam a língua portuguesa. Os três, o casal e o pastor Henrique Jeffrey. E o pastor Eduardo Joerke, ele que estava pregando, ele é um paraguaio. Ele estava pregando no meio da feira. Quando eu o encontrei, segui para saber que igreja seria aquela. Porque naquela época, a Assembleia de Deus não se misturava com outro ministério. Então, por isso foi a razão de não congregar em outra igreja aqui, pois só tinha a igreja presbiteriana, a igreja luterana e a igreja adventista. Então ficamos sem congregar esses 3 meses, porque não íamos em nenhuma dessas igrejas. Mas quando encontramos com aquele missionário pregando na feira, ele nos convidou para participar de um culto na rua chamada Francisco Sá, número 67. E ali começamos a cultuar junto. Mas no decorrer desse tempo, os missionários foram se desenvolvendo na língua portuguesa, como também, eu também, junto com eles, ajudando, apesar que não tinha muita sabedoria, de jeito nenhum. Mas a sabedoria vem do alto. Desde o primeiro dia que fui pregar no ar livre, eu rejeitei, porque não tinha costume. E o missionário ficou bravo comigo. Ele me deu um empurrão. Agora assim não. Ô menino, você não vai chamar de mim lá em casa não, por causa do povo, pregando ar livre. Mas só que o Espírito Santo naquela hora me deu um impulso tão grande, um fogo desceu sobre a minha vida, que desde aquele dia em diante eu nunca mais parei de pregar. Pregava no ar livre, em qualquer parte que me chamasse, eu estava pronta a pregar. E era apenas uma adolescente. Mas a minha mãe sempre foi destemida para sair pelas ruas para fazer o trabalho que já falei, de evangelismo. Os missionários, eles ficaram, o pastor Eduardo ficou aqui 6 meses só, o paraguaio. Ficou só 6 meses.
Depois dos 6 meses, Deus falou com ele, não é aqui que eu quero você. Eu quero que você vá para Corumbá. E ele foi embora para Corumbá. Sendo que foi Peniel, a Sociedade Bíblica de Peniel, que enviou ele aqui para ajudar os primeiros missionários. Mas depois que eles aprenderam a língua, aí eles foram, ele foi embora e os missionários ficaram só. A primeira viagem dos missionários foi para Paraná. Fundaram o trabalho lá, mas não prosseguiu. Porque por falta de visita, veio um outro missionário de outro ministério e tomou os trabalhos. Para lá eles não foram mais, porque o trabalho era para Teoflotone. E nessa região de Teoflotone, foi aqui onde eles se desenvolveram melhor. Mas eu nunca deixei os trabalhos, nunca rejeitei nenhum trabalho que eles me dessem a fazer. Cheguei aos 17 anos, com 22 anos, eles me separaram para o diaconato. 6 diáconos e uma diaconisa, que era eu. E ali, quando eles estavam me separando para o diaconato, eu senti uma gota de óleo descendo na minha testa. E eu acho que foi a unção de Deus da minha vida. Mas nunca rejeitei. Cheguei a rejeitar vários casamentos, mas nunca quis aceitar, porque eu só pensava na obra do Senhor. E em continuação, os trabalhos no interior, eles saíam junto comigo também. Fomos para lugares que muitos a falar, Ladainha, Volta Bala, Pedro Essiano, Carlos Chagas, Serra dos Aimorés, Nanuque, Três Corações, Cotaxé, Ladainha, já falei? Ladainha, Frei Gaspar, Malacacheta, lugar terrível para se pregar o Evangelho, porque ali é dominado pelos padres. Fomos algumas vezes ali para abrir um trabalho, mas tinha acontecido algo muito triste com outros ministérios, e os padres não deixavam trabalhar. Então, deixamos lá, ficamos só orando. Mas, em outros lugares, abrimos outros trabalhos. No final das contas, em 64, tínhamos 15 congregações. Mas, infelizmente, depois desse tempo todo, com todo esse trabalho construído, chegou a divisão. Mas nessa divisão, vamos deixar por aí. Bem, o trabalho com os missionários foi muito bom. Eles não paravam de jejuar, de buscar a vontade do Senhor. Separaram alguns obreiros para o trabalho. O trabalho prosseguiu, foi bem, mas no final das contas terminou. Bem, a minha mãe ia nas fazendas e derrotava todas as imagens que tinha nos altares. Minha mãe era terrível. Pregava o Evangelho, não sabia ler, fazia convite, as pessoas aceitavam, expulsava demônios, não era batizada no Espírito Santo. Começava trabalhos. Certa vez, em Volta Bala, fomos fazer um culto de batismo. Então, foi enviado 2 soldados com cacetete para matar o pastor. Ficamos em oração, os 2 soldados chegaram em volta daquele poço, mas não fizeram nada. Naquele batismo, à noite, como era distante, naquele batismo, à noite, foram dar Santa Ceia, mas não tinha vinho e nem tinha pão. E os missionários falaram, pode fazer um cuscuz de milho e chá de erva cidreira, porque o importante é o ato. E foi o que aconteceu. Eles não levaram vinho. Bem, e o trabalho assim prosseguiu com muita perseguição, mas Deus foi presente em tudo. Que isso?
Pode falar. Quando eu saía para sozinha, depois os missionários me deram uma bicicleta, né, de presente para me visitar. Não tinha ninguém para trabalhar, era só eu. Na verdade, aqui nessa cidade não tinha o que tem agora, né? Eu ia para a Liberdade de bicicleta. Sabe onde é a Liberdade? Depois da Jaque, né? E eu ia às vezes sozinha, de bicicleta, para visitar e ajudar as pessoas. E lá nas fazendas, não, José, você fica aqui, fica 8 dias, eu ficava para ir Jairzinho, né? Então eu ficava ali dirigindo os cultos durante a semana, eu ia na segunda-feira e voltava no sábado para o culto que sei aqui, né? Então, mas aí voltava só. Hoje, irmão, para andar sozinha não dá mais, né? Nesse mundo fora. Certa vez eu disse, já aqui na igreja pentecostal com a irmã, eu disse depois do culto, e a irmã falou assim, você tem que descer com essa doida aí, e você vai dormir com ela. Ai, meu Deus. Naquele dia a mãe não veio para o culto. E eu desci, quando eu cheguei na casa da doida aqui, onde é? Aqui, aí, né? Embaixo. Eu empurrei a porta lá e falei, meu Deus, mãe não está sabendo de nada, e o que eu vou fazer? E se eu vou demorar, ela vai pensar alguma coisa. E aí eu pus a doida para dormir. Graças a Deus eu orei, a doida ficou quieta lá. E fui embora para casa, cheguei em casa, era 11 horas da noite. Os missionários fizeram uma... Ai, meu Deus. Fizeram bem? Outra vez foi com uma macumbeira. Eu cheguei, foi em 65. Em 65, quando eu vim de São Paulo para buscar a minha mãe, a primeira coisa que o Juscelino fez foi um ar livre e aí para ir. Sei lá como é que é agora. Para lá. Fez um ar livre. Sol muito quente, e chegamos naquele bem em cima no topo da coisa aí da Dona Verônica. Ele falou assim, vamos fazer um culto de ar livre aqui na porta desse macumbeiro. Tudo bem. Mas o que é que tinha lá no chão deitado? Uma doida, uma endemoniada. Trouxeram da roça toda enrolada de cordão, de imbira, de coisa, sabe? E estava lá deitada, irmão, toda assim, toda enrolada. Coitada da mulher, naquele sol quente. E eu falei, mas Juscelino, que negócio é esse? Ele falou, Luzinete, olha uma coisa, vamos pregar o evangelho aí. O macumbeiro estava com, era pai de santo, estava com umas imagens dele, aqueles negócios de preto velho, aquelas coisinhas lá. Eu falei, não tem importância aqui, mas nós temos que pregar. Começamos a pregar o evangelho, eu preguei no ar livre, o outro veio, pregou tudinho. Aí eu falei para o Juscelino, desamarra essa mulher aí, porque, irmão, eu tinha um preparo, eu era solteira, eu só vivia em jejum e oração. Eu tinha um preparo espiritual que Deus me fazia enfrentar qualquer obstáculo, qualquer coisa eu enfrentava mesmo. E aí, naquele dia, eu fiquei com, sabe, aquele empolgado, fazendo um negócio com aquela mulher, e ela lá, com a cara no sol, estava, coitada, naquela terra quente, meio-dia, era meio-dia mesmo. Eu falei, ó, desenrola essa mulher e vamos levar ela na casa dela. Eles já tinham vindo, não sei de onde, quando eu tomar comer lá, e não deram jeito. E Juscelino, Luzinete, você tem coragem? Eu falei, tenho coragem sim. Sabe por quê? Porque a gente está revestido daquele poder, daquela força espiritual, sabe? E sabe que não vai acontecer, não vai mesmo. Então, a pessoa quando está preparada, ele pode entrar até no inferno e pegar uma alma lá e trazer para Jesus. Falei, não pode desatar esse escorrer da bichinha aí, a mulher está... Aí foi desamarrando o macumbeiro, você não faz isso, que essa mulher chegou aqui. Falei, pode desatar tudo quanto é cordão que tem aí. Deus vai desatar até um cordão no campo. Aí desatou a mulher, ficou em pé, olhando para mim, 3 dias sem comer, tudo isso. Mas, ir para vir para casa, quem vai com a mulher? Eu falei, eu vou. Aí de cima, acho que foi por ali assim. E ela abraçada comigo, e Jesus me cobre com teu sangue. E disse, ela morava lá na beira da linha, ali pro lado do Pata Viagem, por aí, né? Cheguei lá, o marido, mas a senhora tem coragem? Falei, tem, por que não? Dei a comida para essa mulher, e os seus 6 horas o senhor vai para a igreja e leva ela para aceitar Jesus. Aí a mulher, ele fez a comida, ela comeu direitinho, não fez mais nada, irmão. Pode crer. E quando foi que eu ficava sempre na porta, que eu era diaconisa, né? Eu tinha que ficar na porta para colher as mulheres que chegavam, colocar no banco, sentar e tudo. E quando começou o culto, o homem chegou, o marido dela chegou com ela. E ela assistiu o culto e aceitou Jesus. Uma vez, né? Então isso aí são coisas que tem que fazer um resumo, né, irmão? O que é mais?
dele como pastor hoje, é interessante a senhora falar. Que a senhora saiu, ele na verdade é o remanescente daquela época, né? Foi em que anos vocês citaram? 59. Já começou? A liderança dos pastores, o primeiro foi o pastor Henrique Jeffrey, e Alberto, pastor Eduardo. Bernardo. Depois de um tempo veio o pastor Bernardo, depois veio o pastor missionário, o missionário Gordon e irmã Jacqueline com uma criança de 3 anos. Depois veio o pastor Eduino, como missionário também da Inglaterra. Depois de Eduino, pastor Edson, que hoje está na liderança, né? Então, quer dizer, o trabalho se desenvolveu comigo até 64, com esses irmãos. Amém. Em 1959, e fomos batizados nas águas no mesmo ano, em dezembro de 59, e na continuação, em 1960, já fui chamado para a diretoria da igreja, era secretário da igreja, depois também tesoureiro. Em 63 eu fui ordenado para o evangelismo, né? E vim servindo ao Senhor como evangelista, visitando as cidades, como Malacacheta, Capelinha, até já falamos como Capelinha, de bicicleta, eu, Cristiano, pastor Hernando, nós saímos de Teoflotão, ia para Malacacheta e ia de bicicleta para Capelinha, e de Capelinha a gente tomava um ônibus e ia para Turmalina. E em 65, quando o pastor Alberto passou para o Senhor, faleceu, e Eduino ficou como pastor-presidente, pastor titular presidente, o vice-presidente, e trabalhamos juntos até 1970, 71, eu passei a pastor titular da igreja, quando o pastor Eduino foi embora para Belo Horizonte, depois Curitiba, e lá em Curitiba ele faleceu, e de 71 como pastor titular, estamos aí na luta, levando a batalha, remando, né, até hoje, que já faz aí 71 para 2007, 36 anos, 37. E agora, esperando o Senhor, lutando já, como disse, muitos anos de ministério, da direção da igreja, contando assim com a cooperação de muitos obreiros, pastor Dio, que nos ajudou num bom período, mas depois assumindo o pastorado da igreja na rua Francisco Sá, né? E damos graças ao Senhor porque temos aí muitos obreiros, né? Como os obreiros recentemente, os presbíteros, recentemente ordenado a pastor também, pastor Gilmar, pastor Oswaldo, pastor Célio, e isto vamos levando, dando graças a Deus pela ajuda desses obreiros, e estou orando a Deus que o Senhor venha enviar mais obreiros, porque a seara é grande, né? E precisamos aí de mais obreiros. Espero que muito breve Deus vai levantar pastores aí que possam assumir o pastorado da igreja,
com mais força, com mais coragem, sendo assim um pastor mais novo. Estamos orando a Deus para isso, que Deus continue abençoando. Esperamos que a obra pertence ao Senhor, né? E Deus vai continuar abençoando, e com este álbum de anunciar Jesus, como fala, 60 anos anunciando Jesus, é o nosso desejo de dar continuidade, o meu desejo de ver a igreja crescer cada dia, que Deus use, levante obreiros para o crescimento e a continuação da igreja, nem só em Teoflotone, mas em outras cidades. E que esta festa de 60 anos, esperamos que seja uma grande bênção para a igreja, né? Um exemplo, e que através dessas festividades venha tocar nos corações de outros obreiros, que venha sentir esse desejo e a responsabilidade para dar continuidade à obra do Senhor. Amém. Eu estava aqui escutando o pastor, né? Esqueci falando, né? Eu lembrei, após a saída da irmã Luznésia, os trabalhos, tivemos breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz.